Oi pessoal, tudo bem? Então aqui é mais um vídeo daqueles onde eu estou falando sobre as fichas que estão caindo com relação ao livro Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que a gente está vendo aí 3 dias por semana, do Napoleão Hill. E aí hoje eu queria falar um pouco sobre o que ele fala sobre a razão, a faculdade da razão, como é que ela pode nos ajudar a ser senhores da nossa mente, a ser então capitães da nossa alma e senhores do nosso destino. E aí eu trouxe hoje para a gente analisar isso, aquele filtro de Sócrates, os 3 filtros de Sócrates, que eu já vi também, eu li na internet que isso na verdade não é de Sócrates, porém ficou como sendo os 3 filtros de Sócrates, quando a gente consegue então submeter a nossa atitude ao crivo da razão, e assim a gente pode ser mais sábio, a gente pode ser mais cuidadoso, eu acredito que a gente pode ter até mais compaixão. Porque o que é os 3 filtros de Sócrates? É quando a gente vai dizer alguma coisa, a gente pensar antes, isso é verdade? E aí se não for verdade, a gente nem diz. Mas aí, se for verdade, sim, vamos dizer, mas é gentil? Vai ser gentil? É uma verdade que se eu disser vai ser gentil com relação à pessoa que eu estou dizendo, ou para a pessoa que eu estou dizendo? E sim, se a gente tem 2 sims, é verdade e é gentil. Mas e aí o terceiro vai ser contribuição? É verdade, é gentil, mas eu dizendo isso vai ser contribuição, ainda que seja verdade, seja gentil? Então eu trouxe aqui uma parte, um episódio ali do livro que eu estou fazendo durante os finais de semana, que é há 2000 anos, a história do Emmanuel. E aí, para ver como é que a gente detecta esse filtro, tá bom? Na história tem um momento em que o filho dele, toda a trama ali, se você quiser ver, eu deixo aqui destacado para você. É incrível, ele diz, o Emmanuel diz no prefácio que ele traz a história dele, ele abre a intimidade dele com a permissão de Jesus Cristo, não para que a gente possa se divertir com uma novela, mas sim para que sirva de roteiro, para que a gente possa fazer essa nossa travessia com mais acerto. Porque eu acredito, ouvi essa frase e acredito muito nela, que o sábio não precisa errar, o sábio aprende vendo o outro errar, o inteligente aprende com o próprio erro, já aquele que não está aberto, que não deixa a ficha cair de jeito nenhum por enquanto, vai precisar ainda de mais um tempo. Então é por isso que vale muito a pena ver a história verídica da vida do Emmanuel, e aí você vai entender tudo que eu disser aqui, porque eu vou contar só uma partezinha para trazer esse insight que eu quero passar para vocês hoje. Que é então ali numa parte, o filho dele de meses, o Marcos, ele é raptado. E no momento ele é raptado por uma das empregadas deles e por uma outra pessoa, que era o pai de um rapaz que tinha sido condenado à prisão perpétua, condenado a ser escravo eternamente pelo Públio, pelo senador. E porque ele tinha jogado uma pedra que alcançou um pedregulho, o Emmanuel diz, que alcançou o rosto da Lívia, que é a mulher do Públio Lentulus, e quando eles estavam chegando em Jerusalém, para onde eles foram em busca da cura da hanseníase e da filha deles. Eles foram com os 2 filhos, então, a Flávia, que tinha hanseníase, que devia ter uns 7 anos, e o Marcos, que era um menino de meses, um neném. E aí, ele, como ele condenou o filho dessa pessoa, do André de Gioras, às galeras, que significava pena de morte praticamente, ele seria escravo para sempre, então o André de Gioras foi pedir a ele clemência para o filho dele, e ele disse que ele não daria clemência para ele. Depois ele se arrependeu, mas aí o filho dele já tinha sido vendido como escravo pelo mercado negro de escravos, pelo mercado paralelo de escravos, que pegavam aqueles que eram mais jovens, mais fortes e vendiam então ali no paralelo. Mas disseram para ele que ele tinha fugido, então ele acreditou que ele teria, o nome do filho do André é Saul, fica mais fácil para vocês irem entendendo. Então ele acreditou que o Saul, o Públio Lentulus, o senador que havia condenado, acreditou que o Saul, filho do André de Giórias, tinha realmente fugido e teria voltado para a casa do pai dele. Então estaria tudo certo, nem procurou falar para o pai dele que ele tinha se arrependido e que tinha buscado libertá-lo.
Mas aí então o André de Gioras jurou, jurou que ele seria, que ele se vingaria, que ele disse a ele que ele tinha comprado um inimigo para o resto da vida. Então foi esse André de Gioras que tudo organizou para raptar o filho dele, o neném filho do Publio Lentulus e da Lívia, e aí ele disse à empregada, a Semele, que o ajudaria, que foi infiltrada ali na casa deles para ajudá-lo, já com esse objetivo, que ela deveria vestir uma das túnicas da Lívia, da mulher do Públio, para poder estar levando o neném para ele, além de dar um remédio, uma droga que faria a criança dormir. E ele também estaria vestido de romano, porque então havia aquela diferença de vestimenta ali entre aqueles que eram os patrícios, que eram os romanos, que eram os da linhagem nobre, como ele, senador, era um homem de estado e do maior status que tinha ali, acima até do governador, que era Pôncio Pilatos. Então eles tinham uma vestimenta que os separava, que fazia com que eles se destacassem não, que não deixava que eles fossem confundidos com a vestimenta dos escravos ou dos judeus comuns. Então foi por isso que o André de Gioras então disse a Semele: você se veste com uma túnica da Lívia, que é uma túnica de uma romana, de uma patrícia românia, e eu também me vestirei como um romano, caso alguém nos veja no momento que você estiver me entregando a criança. E aconteceu que uma pessoa que era um homem de confiança do governador, do Pilatos, que estava servindo na casa do Públio, ele estava voltando para casa à tarde e viu a cena. Então ele não percebeu que eles estavam trocando alguma coisa, e ele sabia que o Pilatos estava investindo, estava dando em cima da Lívia, que era a mulher do Públio, e aí ele sabia que o Pilatos estava em Belém, que era ali perto de Cafarnaum. Tudo isso, essa cena se passa em Cafarnaum. E aí ele então ele vê essa cena, esse é o Sulpício Tarquínios, que vê a cena da empregada entregando a criança para o André de Gioras, ambos vestidos de romana, e aí então ele se aproxima quando ele vai embora de cavalo e ela volta para casa. Tudo estava se passando ali na frente da casa do senador. E aí, quando o Tarquínio se aproxima, ele vê que a mulher que estava voltando, ela estava vestida romana. E ele pensa, só pode ser a Lívia, a mulher do senador. Por quê? Porque a única aqui que se veste é a única patrícia, a única romana, que é só ela que se veste dessa forma. E aí ele concluiu que o homem que tinha partido de cavalo, ele não viu quem era, só podia ser Pilatos, e que eles estavam realmente tendo um caso, que então Pilatos teria conseguido conquistar a mulher do senador, que teria se tornado amante dele. Aí então ele vê, quando o senador descobre no dia seguinte que o filho dele tinha sido raptado e tudo, ele entra num estado de depressão tão grande, um sofrimento tão grande, mas ele tem o Sulpício como um amigo, porque ele não tinha amigo nenhum ali, ele tinha acabado de chegar de Roma. Aí então o Sulpício vem e fala para ele, conta isso para ele. Conta para ele que ele viu uma mulher vestida romana, ele já tinha falado para ele, já tinham envenenado, dizendo que ele tinha visto a Lívia conversando com o governador lá em uma festa que o governador Pilatos deu para a chegada dos dois, do Públio e da Lívia. Então ele realmente deu em cima da Lívia, mas ela só o repeliu na festa. E aí ele, o Sulpício e a Fúvia, que era a mulher do tio do Públio, que era amante do Pilatos, ela ficou com muita raiva da Lívia, porque ela viu que o Pilatos estava dando em cima da Lívia, ela viu que a Lívia era realmente um espírito elevado, ela ficou com raiva, ciúme e inveja e então fez um plano para estar acabando com a reputação dela diante do marido dela, que era o senador. E aí ela disse ao Sulpício, que queria também ser amante dela, ela era casada com o tio do Públio, ele queria ser amante dela também. Ela disse: se você me ajudar nesse plano, então eu faço o seu desejo, me tornarei sua amante também. Ele disse: então tudo bem. E aí ele foi e contou essa história do dia que eles foram lá para a festa de homenagem que o Pilatos deu, que o Pilatos realmente fez a investida dele contra a Lívia, mas ela deixou claro que ela não queria nada com ele, que ela era uma mulher séria e casada. Aí ele contou isso nessa noite, depois que o filho do Públio tinha sido raptado. O Sulpício contou
essa história que aconteceu lá na casa do Pilatos e contou o que ele viu ali na cena que ele viu na hora do rapto, que ele viu uma mulher vestida romana conversando com um homem a cavalo que depois partiu, e ele supunha então que o homem fosse Pilatos e a mulher fosse Lívia. Ele contou essa história ali para o senador nesse momento de sofrimento absoluto. E essa história, a primeira história pelo menos, a segunda história, em que ele vê ali uma mulher vestida romana conversando com um homem a cavalo vestido romana também, que ele interpretou que fosse a Lívia e o senador, e era o André de Giórias, que fosse a Lívia o governador Pôncio Pilatos, e era o André de Giórias e a Semele, a empregada, que estavam fazendo ela levando a criança ali para que ele a raptasse. E aí então ele disse isso ao senador Públio Lentulus, o que fez ele ficar mais perdido da vida, mais triste ainda, porque ele acreditou realmente que a mulher dele estava tendo um caso com Pilatos. Ele não quis demonstrar isso ao Suplício Tarquínios, porém no íntimo dele ele acreditou. E aí no final ele chorou muito, foi muita tristeza, mas ele disse ao Suplício que não queria mais a amizade dele. E aí o que nesse caso, a conclusão moral da história é que eu trago aqui o filtro de Sócrates, que ele diz: quando a gente vai dizer uma coisa, a gente deve primeiro pensar, é verdade? Aí sim, é verdade. Aí a gente, mas é gentil dizer isso, ainda que seja verdade, é gentil? E se é gentil, tá bom, é verdade, é gentil, mas vai ser contribuição? Porque aí vamos ver, vamos analisar isso aí. Realmente era verdade. O Sulpício Tarquínios, ele viu realmente uma mulher e um homem vestido a romano. A única mulher que podia ser vestida a romano seria a Lívia, mas ele não viu o rosto, ele não viu que era exatamente ela. Mas a cena era verdade. Mas aí era gentil? Seria gentil dizer isso para o senador naquela hora, no momento terrível que ele estava passando? Apesar dele ter plantado tudo isso, ele estava colhendo, ele vinha de um encontro com Jesus Cristo que ele não deu a menor atenção. Ele chamava só de mago e ele era o senador, ele era a pessoa importante, não Jesus Cristo. Então, ele plantou tudo isso, ele estava colhendo, mas e o Sulpício, como é que ele estava fazendo? Além de ter posto muita maldade, ele viu, não seria gentil com ele fazer isso. Contar isso seria como enfiar mais ainda, ou enfiar uma faca ali onde já tinha uma ferida que estava sangrando, e enfiar mesmo. E seria contribuição? Não, também não seria contribuição. Não seria contribuição de jeito nenhum. Então a gente só faz esse tipo de coisa, só passa por cima desse filtro. Às vezes alguma coisa a gente faz sem passar por esse filtro de Sócrates, só vai trazer mais sofrimento. E a gente só faz realmente em sã consciência quando a gente está então ali com o objetivo de fazer o mal, o objetivo de trazer alguma coisa ruim, um resultado ruim, não uma boa coisa. Então, se a gente vai dizer alguma coisa, ainda que seja verdade, se não for gentil nem for contribuição, então é melhor não dizer, tá bom? Para o bem de todos e felicidade geral da nação. Tá, gente? Espero que vocês tenham entendido. Não sei se ficou muito complicado aí, tá bom? E era também para ter ficado curto, tomara que tenha ficado curto. Obrigada se você curtiu, obrigada se você gostar. Obrigada, até a próxima, tchau.